Há pessoas que marcam a história. De certo modo, todos nós fazemos isso, seja a nível individual ou coletivo. Porém, existem feitos que ficam gravados na alma da humanidade. Se pensarmos em Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, por exemplo, entenderemos isso. Não importa quanto tempo passe, continuaremos a contar a sua história, pois não é um marco de um homem, mas sim de toda a humanidade. Nesse sentido, podemos encontrar a ideia de que nascemos para cumprir um destino. Todos nós estamos destinados a realizar alguma tarefa na vida, desde a mais simples das atribuições até a conquista de um novo patamar civilizatório. Essa perspectiva, porém, não é uma novidade para a humanidade. Desde as primeiras culturas humanas, podemos encontrar essa mesma ideia. Segundo o hinduísmo, por exemplo, fala-se que o nascimento de qualquer ser humano não é obra do acaso ou do desejo dos seus pais, mas sim a ânsia da própria vida em realizar diferentes experiências. Segundo a doutrina hindu, todo e qualquer nascimento, desde o ser humano até uma galáxia, faz parte de um plano da natureza. Talvez essa ideia seja um tanto quanto radical para nós, porém, se em tudo há um destino a ser cumprido, talvez a natureza atue de maneira muito harmônica e coordenada graças a essa inteligência divina que tudo ordena. Somos, dentro dessa lógica, apenas um reflexo dessa inteligência e viemos ao mundo não por nossos desejos, mas sim por uma nobre missão. É evidente que, dentro desse processo, encontra-se o que chamamos de livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de escolha que a humanidade e só a humanidade possui. Se somos livres para escolher, como pode existir um destino? Essas e outras questões são milenares e há diversas respostas para tal indagação, mas não queremos entrar necessariamente nesse assunto. Por enquanto, basta entendermos essa perspectiva de que tudo que nos ocorre, desde o simples tropeçar na rua até a realização de grandes feitos, tem um motivo, um plano, um objetivo. Dito isso, hoje vamos conhecer a história de um dos mais importantes portugueses que já pisaram sobre a terra. Um dos responsáveis pela conquista do Brasil e que abriu, do ponto de vista europeu, uma nova janela para o mundo, novas possibilidades e relações jamais pensadas antes. Estamos falando de Pedro Álvares Cabral, um navegador que chegou até o Brasil. Quem foi Pedro Álvares Cabral? A história de Pedro Álvares Cabral começa em 1467, em Belmonte, uma pequena vila portuguesa. O Império Português, nesse período, já enviava seus navegantes para encontrar um novo caminho para a Índia, e Cabral cresceu dentro desse contexto histórico. Sua família era nobre e dirigia a vila de Belmonte, o que garantiu a Cabral acesso a uma boa educação e proximidade da corte de Portugal. Passou vários anos ajudando em Lisboa, a serviço do rei Manuel Pinho e Dom João II, o que lhe proporcionou não apenas entrar em contato direto com o poder do Império, mas também a sua ordenação como cavaleiro na Ordem de Cristo. Essa ordem, herdeira dos Templários, foi a principal responsável por lançar navegadores aos mares no século XV e XVI, e, consequentemente, fez com que Cabral se tornasse um dos almirantes dessa ordem na exploração de novas rotas. Em 1499, o rei de Portugal, D. Manuel I, ordenou que Cabral liderasse uma nova expedição. Após os preparativos, em 9 de março de 1500, a frota portuguesa lançou-se ao mar. Cabral estava pronto para seguir o seu destino. Em 22 de abril, os navios portugueses chegaram ao Brasil após a travessia do Mar Atlântico. Esse é o famoso dia da descoberta do Brasil, que na verdade só foi descoberto do ponto de vista europeu. A população nativa que aqui habitava entrou em contato cordial com os portugueses, que nesse primeiro momento passaram poucos dias nessas novas terras. Uma exploração rápida pelo litoral mostrou o potencial que existia no Brasil, fazendo com que Cabral mandasse uma carta para Portugal avisando das novas terras que pertenceriam ao Império Português. Sua jornada continuou, e o Brasil só voltaria a ser visitado de forma objetiva com fins de colonização em 1530. Nesse sentido, Cabral não foi um grande personagem de nossa história no seu aspecto de continuidade e contribuições efetivas para a colonização.
Seu papel foi reconhecer o potencial das terras brasileiras e ali fincar a primeira bandeira portuguesa em nosso solo. Foi de fato um desbravador desse novo mundo, mas que não ajudou a construí-lo. Outros o fizeram, utilizando os meios que sabemos. Por isso, não podemos colocar a culpa dos erros e problemas que a colonização portuguesa cometeu em Cabral, visto que este apenas esteve no Brasil por 2 dias. Apesar disso, sua grande contribuição para a história do Brasil é inegável. Cabral sempre será o navegador português que colocou o Brasil no mapa da Europa e fez com que nossa terra se tornasse mais um alvo no plano de construção do Império Português. Será isso fruto do destino? O Brasil poderia ser diferente se tivéssemos sido colonizados por outro país? Será que precisaríamos ter sido colonizados? A história não aceita o si. Ela é uma perspectiva do passado, e isso, por mais que não gostemos desse fato, não muda. Por isso, devemos aprender a lidar com aquilo que ocorreu, pois de nada adianta nos esforçarmos para mudar uma realidade que já passou, já não existe mais no tempo. A lei da necessidade e finalidade. Tendo essa ideia como perspectiva, a escola filosófica dos estoicos nos fala da ideia de necessidade e finalidade. De acordo com esses pensadores, a grande lei da vida é a da necessidade. Tudo que nos ocorre, desde o nosso nascimento até o nosso último suspiro, está relacionado com essa lei. Porém, além de tudo que nos ocorre ser uma necessidade, também há uma finalidade, que em última instância são os aprendizados que adquirimos a partir de nossas experiências. Visto isso, podemos perceber que, assim como no hinduísmo, os estoicos defenderam a ideia de que para todos os seres do universo há um projeto, um objetivo a ser cumprido. Esse projeto é o que a tradição oriental vai chamar de Dharma. À medida que esta vida vai se desenvolvendo, ela vai seguindo mais ou menos esse projeto. Os pontos que estão fora deste plano e por isso vão precisar de ajustes, muitas vezes difíceis e dolorosos, são chamados por esta mesma tradição de karma. Estas leis do Dharma e do karma não atuam apenas no individual, mas também no coletivo, de tal maneira que o nascimento e a vida de uma nação também têm um projeto, um Dharma, e também criam na sua plasmação um karma. Quanto mais a história de um povo se alinha com seu Dharma, mais lembrado ele será. Por exemplo, o Dharma dos egípcios era de linha religiosa, o dos gregos, filosófica, e o dos romanos, algo ligado às leis. Por terem vivido de perto este Dharma, até hoje, séculos depois de seus auges, ainda falamos deles, aprendemos com eles e os imitamos. Assim como um indivíduo tem uma alma, uma nação também a tem. Isso se reflete nos pensamentos e sentimentos coletivos do povo. É esse senso coletivo, a alma da pátria, que deverá atuar de acordo com o projeto. Segundo esta linha de pensamento, quando o Brasil nasceu, também não foi por acaso. Havia um projeto, um Dharma. Quis o destino que fôssemos descobertos e colonizados pelos portugueses, ao contrário da maior parte da América Latina. Isso garantiu, ao longo do tempo, uma homogeneidade em nosso território, que não há no resto do continente. Enquanto nós continuamos com dimensões continentais, o resto da América Latina ficou fragmentada em diversos países menores. Evidentemente, os portugueses já sabiam que deste lado do Atlântico havia terras, pois, 8 anos antes, Cristóvão Colombo já havia aportado no Caribe. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, firmado entre os reinos da Espanha e Portugal, aqui já era território português, mas ainda era necessário fincar sua bandeira. Esta missão real coube ao fidalgo Pedro Álvares Cabral, comandante de uma enorme esquadra que oficialmente se destinava às Índias. Desta forma, foi ele, Cabral, o instrumento usado pelo karma para dar início à história desta nação, que hoje conhecemos como Brasil, nossa pátria.